Essa economia, quando a gente fala de economia internacional, a gente está falando de uma economia aberta, ou seja, diferentemente de uma autarquia, que aí a gente está com... Peraí, tá. Não. Então aí, beleza. Diferentemente de uma autarquia, que é quando a gente está discutindo um pouco sobre economia fechada, então a gente discute ali aquele fluxo circular da renda, a gente fala um pouquinho sobre como é que se formam os componentes da produção agregada através de 3 óticas: consumo, renda e lucro. Então a gente consumo, dispêndio e lucro, né? Então a gente começa a incorporar outros conceitos dentro dessa lógica de como que eu falo, de economia internacional, porque agora as economias fazem algum tipo de interação, e essa interação ela traz ganhos ou traz perdas dependendo de como você está partindo, dependendo da ótica que você está analisando. Então, a princípio, a gente tinha numa economia básica o Y sendo a minha produção. Sabe que a produção vai ter que ser igual ao consumo, só que o consumo não depende apenas do consumo das famílias, depende do consumo também de quem está fazendo investimento, ou seja, das empresas e de todo o setor produtivo, e também do governo. No entanto, a gente não está mais trabalhando com uma economia fechada. Então a gente sabe que parte desse consumo, como isso aqui a gente trabalha do ponto de vista de entradas e saídas, é uma curva que a gente conhece como IS. Pouca gente traduz o que significa IS. IS é Investment Savings, ou seja, entradas e saídas. A gente está igualando investimentos à poupança. Então, nessas entradas e saídas, passa a ser percebido como consumo o consumo do resto do mundo. Só que tem parte do resto do mundo que produz para a gente. E essa produção extra, ela não pode ser contabilizada como parte da nossa produção, que é o que? A importação. Uhum. Então, essa estrutura básica a gente traduz como consumo privado. Aqui vai ser o investimento, o gasto do governo, que você pode entender por consumo do governo, tá? E aqui são o que a gente convenciona chamar de exportações líquidas, que não tem necessariamente a ver com renda líquida enviada ao exterior. A gente está falando de exportações líquidas, que é um outro conceito completamente diferente, que se coaduna com... se soma com ele quando a gente vai falar de poupança externa, mas não é agora que a gente vai entrar nessa discussão. Eu não sei até que ponto você já teve essa exposição lá na macroeconomia, mas é uma equação básica, tá? É um conceito macroeconômico básico, e a gente não tira nenhuma causalidade daí, a gente vai tirar algumas relações de curto prazo apenas. Infelizmente, quando a gente vê o debate econômico, a gente ouve falar, o Ciro Gomes falou que um dos motores da economia é o consumo das famílias, então a gente precisa incentivar as famílias a consumirem. Não é bem assim. Isso aqui é uma identidade. Então, em vez de eu usar o símbolo de igualdade, eu poderia substituir esse símbolo pela questão da similaridade, ou seja, eles são questões similares ou de identidade. Sinceramente, eu não faço a menor ideia de como que era o símbolo da identidade no atalho. Deixa eu ver aqui se aparece para mim. Identidade é aquele de 3 iguais? Equive, beleza. Então você pode trabalhar com uma equivalência. No entanto, na prática, nas contas de curto prazo, a gente abandona o sinal de equivalência para o sinal de igualdade para tirar algumas relações de curto prazo. Então todos os insights que a gente vai tirar aqui, a gente vai aprender isso através de uma relação de curto prazo. Tudo bem? Beleza. Você tá me ouvindo bem, né? Legal. Então, engraçado. Tô vendo perfeito. Então, eu tava no mudo, tô falando aqui, tava no mudo. Não, beleza. Tá? Pode parar a hora que você quiser. Não, é porque, desculpa aí, é que tá com barulho aqui de furadeira, aí eu coloquei no mudo, mas tô ouvindo bem, tá perfeito Tá ótimo. Então, assim, a partir daqui a gente tira alguns insights, às vezes de contabilidade nacional, que são muito cobrados, né? Então você tem alguns insights aqui que são... Deixa eu ver se eu coloco aqui não tem como colocar em tela cheia, mas eu posso tirar aqui a minha barra de... Deixa eu minimizar isso aqui. Eu acho que para você colocar em tela cheia, você teria que apresentar os slides. Não, aí não fica legal. Deixa eu ver se eu consigo só...
barra de ferramenta. Não. Depois eu tiro, não tem problema não. Mas assim, tá bom, eu tô conseguindo ver bem. Tá. E aí, cara, a gente começa a tirar alguns insights. O primeiro insight aqui que seria interessante a gente discutir é o da própria curva, né? Ela se chama IS, não à toa, ela se chama Investment Savings. Então ela tenta igualar entradas e saídas naquele fluxo circular de renda. Poupança, como é curto prazo, é tido como retirada, e investimento é como entrada. Então qualquer coisa que vá para poupança, nesse modelo, significa que a gente está retirando da produção ou está retirando do consumo. Então, em tese, pode ter um pensamento, inclusive, negativo. Repara que o consumo tem um efeito positivo, o investimento tem um efeito positivo, mas, por ser uma identidade, investimento igual a poupança, poupança tem um sentimento, um sinal econômico negativo. Então, quanto mais a economia poupa no curto prazo, menos ela produz, menos ela consome. Entendi. Então, com isso, a gente pode dizer que poupança é igual a investimento. Isso se aplica para qualquer caso, inclusive o caso de que poupança do governo é igual investimento do governo. Então, a gente teria essa lógica. Claro que investimento do governo soa esquisito. Então, a gente pode dizer que investimento é igual ao somatório das poupanças, poupança do governo, poupança privada, mais poupança, e aí a gente tem que pensar, a gente está falando de uma economia aberta e uma economia em autarquia. Economia aberta, então a gente pode inserir a poupança externa. E a poupança externa é fundamental para a gente entender basicamente como é que funciona a economia. E a poupança externa, ela, como eu falei, poupança nesse modelo tem um sentimento de negatividade, certo? Sim. Então, a gente, às vezes a gente pega no jornal, e o jornal ele é pró-governo, a gente ouve falar de aumento da poupança externa, a gente acha que isso é algo legal, acha que isso é algo positivo, algo relevante. Não é bem assim, infelizmente. Esse aumento da poupança externa, ele não necessariamente é algo muito positivo. Inclusive, a poupança externa, ela... Deixa eu botar aqui um sinal aqui para você entender. Ela tem um sinal contrário do que a gente chama de saldo em conta corrente ou saldo em transações correntes. Então, esse sinal aqui, o saldo em transações correntes é o negativo da poupança externa. Portanto, se um país importa muito, se o país tem ele importa muito, ele tem um déficit muito grande, envia muita renda ao exterior, a poupança externa dele é positiva, só que o saldo em conta corrente é negativo. Sim. Assim eu consigo igualar essa lógica de poupança externa a menos saldo em conta corrente ou em transações correntes. Você pode pensar da mesma coisa, que é simplesmente as exportações líquidas e as importações mais renda líquida enviada ao exterior. E a renda líquida enviada ao exterior, ela traduz qual sentimento? Vamos lá. Por que um país envia renda para o exterior? Significa que você quer remunerar fatores de produção. Sim. Você quer remunerar fatores de produção. Quais são esses fatores de produção? São basicamente capital, geralmente, e trabalhadores. Então, o Brasil, vamos pensar na ótica do Brasil. O Brasil geralmente remunera que tipo de fator de produção externo? Capital. Então, quando uma multinacional vem no país, vou botar aqui esse conceito, renda líquida enviada ao exterior. Ele remunera fatores de produção externos. Então, o Brasil, o país geralmente ele vai ter capital e trabalho como fonte de remuneração. A gente sabe que um terceiro insumo muito comum é terra. Terra não faz sentido você estar remunerando como um fator de produção externa. Então, aluguéis geralmente não funcionam nessa ótica de remuneração de fatores externos, então pouco afetam a renda líquida enviada ao exterior. Mas os juros, que significa a remuneração do capital e o trabalho, através do salário, eles podem ser remunerados. E o Brasil geralmente, ao invés de receber,
ele, em vez de renda líquida enviada, geralmente seria o trabalho entra em renda líquida recebida do exterior e o capital entra geralmente na renda líquida enviada ao exterior. Ou seja, uma multinacional vem para o Brasil, o que ela faz? Ela insere capital estrangeiro aqui e utiliza a mão de obra nacional para a produção. Acabou tudo, na hora de remeter o lucro. Esse lucro é o quê? É parte da remuneração do capital que determinado país depositou no Brasil. Então, essa renda líquida enviada ao exterior, ela entra como parcela relevante da própria contabilidade nacional. Então, quando a gente fala de repente de PIB, a gente sabe que o PIB, nesse caso, vou até botar em equação, vai ser diferente, é o contrário, do PNB. Não sei se tu já acompanhou essa discussão. É o produto nacional, né? Isso, uma coisa é o produto interno bruto, outra coisa é o produto nacional bruto. O produto interno bruto, ele tem a ver, vou até botar uma caixa de texto aqui, inserir um smart art aqui, deixa eu botar aqui. Então, você domina bem, né, o PowerPoint, né? Alguma coisinha. O produto interno bruto, o que tem a ver? Tem a ver com não tem a ver com a fronteira, mas tem a ver com a origem. Então, tem a ver com a origem do fator de produção. Então, todos os fatores de produção de origem nacional serão contabilizados. Calma aí. Produto interno bruto. Então, tem a ver com a fronteira. Então, todos os fatores de produção, não é de origem, internos ao país, serão contabilizados como produção interna. Isso quer dizer o seguinte: você tem um país com uma fronteira enorme, muito aberta, várias pessoas podem transacionar nesse país, as empresas estrangeiras podem abrir capital, podem produzir. Essa produção vai para onde? Para o PIB. Então, países com fronteiras grandes, com baixo percentual de capital próprio, nem tantos trabalhadores assim, podem receber muita gente de fora. Esse pessoal trabalha ali dentro daquela fronteira e sobe o PIB. Quando você está falando de capital de baixo, capital fora, é que a maioria das empresas instaladas são do exterior. Isso, ou seja, não precisa ser a maioria, mas empresas do exterior, tudo isso vai computar o PIB. Então, quando a gente fala o PIB cresceu, significa que a produção dentro da fronteira do país cresceu. Isso é bom, isso é ruim? Depende. Por isso tem várias críticas. Já o PNB, e aí em inglês, né, PIB é GDP, Gross Domestic Product. E, se eu não me engano, é Gross National Product, que é a questão do nacional. Então, o PIB tem a ver com a fronteira, o PNB tem a ver com a origem. Então, agora, não é a mesma definição, não são todos os fatores de produção internos ao país, são todos os fatores de produção cuja origem seja o país. Então, a origem do fator de produção passa a ser muito mais relevante do que aonde ele está alocado. Sim. E aí isso aí já te bota uma pulga, né, atrás da orelha. Você fica pensando, cara, legal. Então quer dizer o seguinte, que países que tenham, deixa eu dar um enter aqui, países que tenham multinacionais, muitas multinacionais fora, que geram investimento em outras praças, vão ter um PIB não tão relevante, mas um PNB enorme, né?